Judas Iscariotes é uma das figuras mais enigmáticas e controversas do Novo Testamento. Ele foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo, mas é lembrado principalmente por trair seu mestre, entregando-o aos líderes religiosos em troca de 30 moedas de prata. Sua vida, ações e destino são cercados por mistérios e interpretações teológicas. A seguir, uma descrição detalhada. Origem e nome. Nome. Judas é uma forma grega do hebraico Yeeda, que significa louvor. É um nome comum na época. Iscariotes pode ter várias interpretações. Homem de Queriote. Alguns estudiosos acreditam que ele era natural de Queriote, uma vila na Judéia, o que o diferenciaria dos outros discípulos, que eram majoritariamente da Galiléia. Sicário. Outra hipótese sugere que Iscariotes pode estar relacionado aos sicários, um grupo de zelotes que usavam a violência contra os romanos. Isso indicaria que Judas tinha inclinações políticas radicais. Origem. Pouco se sabe sobre sua vida antes de seguir Jesus. Sua associação com os discípulos sugere que ele pode ter sido atraído pelo movimento messiânico de Jesus e pelo desejo de libertação de Israel. Judas como discípulo. Chamado por Jesus. Judas foi escolhido como um dos 12 apóstolos, indicando que ele teve proximidade com Jesus e testemunhou seus ensinamentos e milagres. Jesus sabia de antemão o papel de Judas, mas ainda assim o incluiu no círculo íntimo, João 6:70-71. Função. Judas era responsável por guardar a bolsa de dinheiro do grupo, João 12:06. No entanto, o Evangelho de João também o descreve como ganancioso, acusando-o de roubar do tesouro comum. Convivência com Jesus. Judas viu de perto o ministério de Jesus, ouvindo seus ensinamentos e vendo milagres, como a multiplicação dos pães e a ressurreição de Lázaro. Apesar disso, seu coração parece ter se endurecido, permanecendo distante da verdadeira compreensão espiritual do Messias. A traição. Motivação. A razão exata pela qual Judas traiu Jesus é debatida. Ganância. Ele recebeu 30 moedas de prata dos líderes religiosos, Mateus 26:14-16, um valor relativamente pequeno, sugerindo que sua ganância pode ter influenciado a decisão. Decepção política. Alguns sugerem que Judas esperava que Jesus liderasse uma revolta política contra os romanos. Ao perceber que o reino de Jesus era espiritual, ele pode ter se sentido traído. Influência de Satanás. O Evangelho de João afirma que Satanás entrou em Judas, João 13:27, indicando uma dimensão espiritual em sua traição. O ato da traição. Judas entregou Jesus aos líderes religiosos, identificando-o com um beijo no jardim do Getsêmani, Mateus 26:47-50. Este ato é profundamente simbólico, pois o beijo, um sinal de afeto, foi usado como meio de traição. Arrependimento e morte. Arrependimento. Após ver que Jesus foi condenado, Judas sentiu remorso, Mateus 27:3-4. Ele devolveu as moedas de prata aos líderes religiosos, mas foi rejeitado por eles. Seu arrependimento, no entanto, parece ter sido apenas um remorso profundo e não um retorno genuíno a Deus. Morte. Judas morreu de forma trágica, mas os relatos diferem. Mateus 27:5, ele se enforcou. Atos 1:18, ele caiu e seu corpo se rompeu, espalhando suas entranhas. Uma interpretação é que os dois relatos podem estar conectados. Judas pode ter se enforcado, e seu corpo, posteriormente, caiu e se desfez. Aspectos teológicos. O papel de Judas no plano divino. A traição de Judas foi profetizada no Antigo Testamento, Salmo 41:9, Zacarias 11:12-13. Ele desempenhou um papel essencial no cumprimento do plano de salvação, entregando Jesus às autoridades, o que culminou na crucificação e ressurreição. No entanto, Judas agiu por escolha própria, mostrando a tensão entre soberania divina e responsabilidade humana. Sua condenação. Jesus disse: melhor seria para esse homem se não tivesse nascido, Mateus 26:2-24, indicando a gravidade de seu ato. Judas é frequentemente visto como um exemplo de rejeição final a Deus, mesmo após ter vivido próximo de Jesus. Legado e reflexões. Simbolismo de Judas. Judas representa a proximidade com Cristo sem transformação genuína. Ele é um aviso contra a hipocrisia, a ganância e a dureza de coração. Sua história provoca debates sobre arrependimento, graça e a possibilidade de redenção, mesmo para os piores pecados. Impacto na tradição cristã. Judas é muitas vezes associado à traição máxima, sendo visto como um símbolo de falsidade.
Sua figura também levanta questões sobre livre-arbítrio e predestinação.